Vamos dar início ao grupo de estudo das obras básicas da Escola Espírita Francisco Xavier. Vamos iniciar com a nossa prece. Querido e amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Seu nome para mais um dia de reflexão. Que possamos, Senhor, utilizarmos esses momentos para que depois no nosso dia a dia, nas nossas experiências diárias, nós tenhamos condições de, através das reflexões que faremos, podermos fazer escolhas melhores das que tenhamos feito até então. Que o Teu amor continue impulsionando a nossa vontade de permanecermos nessa busca e que Ele possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Boa noite! Mais uma vez aqui para darmos início ao nosso grupo de estudo das obras básicas. Nós somos o grupo de estudos da Escola Espírita Francisco Xavier. E sempre nós começamos com esse mesmo diálogo, né? E aí eu podia dizer, poxa, mas toda semana tem que falar a mesma coisa? Sim, porque sempre estão se integrando ao grupo pessoas novas, né? E também, como através desse modelo atual, por conta da pandemia, nós estamos fazendo o trabalho de uma forma diferente, não estamos mais na instituição, nos reunindo na quarta-feira, sempre às 19 horas. Outras pessoas estão tendo a possibilidade de acompanhar o estudo, então a gente tem que, aquelas pessoas que estão chegando, a gente tem que dar conhecimento a essas pessoas, informando o que é que a gente está fazendo, onde é que a gente está nessa caminhada. Então, grupo de estudo das obras básicas, e estamos estudando no momento o Livro dos Espíritos. No momento, nós estamos no término do livro que nós iniciamos há 5 anos atrás. Em abril, nós fizemos 5 anos de estudo e nós estamos no 4º livro, na 4ª parte do livro, que não é essa tradução que a gente usa, a gente sempre explica. A tradução que eu trabalho, que está aqui, que a gente vai ler hoje, é a tradução de Herculano Pires. Essa aqui é a da Ide, que é de Guilhom Ribeiro. Essa? Ou é de... deixa eu ver, Sandra. Não, essa é de Salvador Gentili, mas nós trabalhamos sempre aqui com a tradução de Herculano Pires. E nós já chegamos na 4ª parte do livro, ou 4º livro, como algumas pessoas chamam, que trata das esperanças e consolações. Essa parte do livro, ela contém 2 capítulos. Nós já terminamos o capítulo 1º, que falava sobre as penas e os gozos terrenos. E agora nós estamos já no capítulo 2º, que trata das penas e gozos futuros. E estamos no item que trata da duração das penas futuras. O tempo que essas penas, essas penalidades têm. E na semana anterior, nós ficamos na pergunta 1004. Trabalhamos a pergunta 1003 e 1004. Foram as perguntas que nós fizemos as nossas reflexões. Nós vimos que essas 2 perguntas, elas estão assinadas, ou seja, elas foram respondidas por São Luís, e tratava da questão da duração dos sofrimentos do culpado na vida futura, se a duração desses sofrimentos está subordinada a alguma lei. E na resposta, São Luís diz que tudo na criação está subordinado a leis, que Deus não age de forma caprichosa, né? Não é como a gente, que tem dias que acorda, como diz minha mãe, com a esquerda pela direita. Não. Deus rege sempre, ou o Criador rege a sua criação sempre através de leis.
E na pergunta 1004 ele complementa. Então, o que é que determina a duração, o tempo do sofrimento desse culpado? E aí ele diz que é o tempo que é necessário para o nosso melhoramento. Então, quem vai definir esse tempo somos nós mesmos, a partir do momento em que nós nos melhorarmos, esse sofrimento cessa ou ele diminui, né? E ele diz o estado de sofrimento e de felicidade, tanto um como o outro, a duração disso é proporcional ao nosso grau de pureza, ou seja, ao nosso grau de consciência enquanto espírito. Quanto maior a ampliação da consciência de si mesmo, de que somos espíritos imortais, né? Que nós temos um Criador e que fomos criados, destinados a uma felicidade no sentido de ampliar a nossa consciência, de entender cada vez mais. Cessa o sofrimento e passa a ser um estado de felicidade. Então, hoje nós vamos continuar com a pergunta número 1005, em que Kardec vai dizer: para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou mais curto do que quando estava encarnado? Então, aquela pessoa, o espírito que está em sofrimento, esse tempo que ele passa em relação a quando estamos encarnados, ele é mais longo ou ele é mais curto? Como ele sente esse tempo? Vamos ver que os espíritos responderam. Parece mais longo. O sono não existe para ele. Só para os espíritos que atingiram um certo grau de purificação, o tempo se apaga, por assim dizer, em face do infinito. Ou seja, para que a gente não tenha noção de tempo, de se está demorando muito, nós temos que estar num nível de esclarecimento, de consciência, de evolução bem mais avançado. Até então, nós ainda estamos sujeitos a essa noção de tempo, que está demorando muito, que não acaba. Então, durante muito tempo ainda, enquanto nós, no nosso processo, enquanto espíritos imortais, não tivermos atingido esse patamar, nós ainda estaremos sujeitos a o tempo, a essa noção de que é mais longo ou mais curto, né? A gente tem sempre isso, né? Dá pra gente ver, assim, quando a gente tá feliz com alguma coisa, parece que o tempo voa, né? A gente tá se despedindo de alguém que a gente gosta muito, que a gente vai viajar e a gente quer que aqueles minutos que a gente ainda vai ficar com aquela pessoa se prolonguem e parece que ele passa muito rápido. Ao mesmo tempo, quando a gente está esperando alguém chegar ou quando a gente está ansioso para fazer, esperando alguma coisa, parece que o tempo não passa. A gente olha no relógio achando que já se passaram 1 hora e foram apenas 10 minutos, né? Então, mesmo enquanto desencarnado, nós ainda estaremos, enquanto não atingirmos esse patamar, sujeitos a essa sensação de duração de tempo. Só depois, na resposta, quando nós estivermos num grau de purificação, ou seja, quando o espírito estiver muito mais avançado em sua evolução, em seu conhecimento, é que essa noção de tempo, se é curto ou se é prolongado, se extingue. Mas aí Kardec vai nos remeter à pergunta 240. Então, vamos lá ver o que é que diz a pergunta 240, né? É a pergunta que fala: os espíritos compreendem a duração como nós? Então, está perguntando, os espíritos desencarnados compreendem
a duração do o tempo, como nós encarnados compreendemos, os espíritos respondem não. E isso faz que nem sempre nos compreendais quando se trata de fixar datas ou épocas. Ou seja, os espíritos responderam: vocês não compreendem o tempo da mesma forma que nós, por isso que às vezes nós falamos algo e vocês não compreendem quando se trata principalmente de dizer, de se referindo a datas ou a épocas, né? Que a gente quer, vai acontecer quando, vai ser quando, e às vezes os espíritos falam como a noção do tempo é diferente, às vezes o que eles vão dizer que é em breve, nós podemos pensar que seja amanhã ou na semana que vem, e esse breve seja no próximo século, por exemplo. Então, é essa a resposta dos espíritos, e tem um complemento que inclusive está em negrito que diz: os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendeis, nós encarnados. A duração para eles praticamente não existe, e os séculos, tão longos para nós, não são, aos seus olhos, mais do que instantes que desaparecem na eternidade, da mesma maneira que as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para aquele que se eleva no espaço. Ou seja, quanto mais a gente vai se afastando, né? Se a gente pudesse pegar uma nave e sair, a gente vai perdendo, né? Vai ficando pequenininho, até parece que desapareceu. Onde a gente estava, o solo, a terra, na verdade está aqui, mas só que não dá para a gente perceber. Então é isso que os espíritos estão dizendo, que não, a compreensão do tempo do encarnado não é o mesmo do desencarnado. E ainda reforça. Por isso que às vezes vocês não compreendem o que nós estamos falando. Porque vocês podem perguntar aos espíritos: e quando é que isso vai acabar? Quando isso vai se modificar? E os espíritos disseram: em breve. Os tempos estão chegando. E a gente, então até o final do ano. Pode ser no final do próximo século. Porque a noção de tempo é diferente. Então, tá aí a explicação da pergunta 240, que é uma referência que Kardec manda a gente voltar quando os espíritos respondem à pergunta 1005, que para aquele que está sofrendo, se o tempo parece mais longo ou mais curto do que quando nós estamos encarnados. Relembrando, parece mais longo, porque o sono não existe. Então, não tem o tempo de dormir. Está num estado desperto, digamos assim, o tempo inteiro, né? Porque a gente só vai atingir esse grau quando já estiver numa elevação muito maior, em que o tempo se apaga ou ele deixa de sofrer de exercer essa influência sobre o espírito. E, continuando, nós vamos para a pergunta 1006. Aí Kardec continua: a duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? Para sempre? Esse sofrimento não vai acabar nunca? Sem dúvida, se ele fosse eternamente mal, ou seja, se jamais tivesse de se arrepender nem de se melhorar. Então, quando a gente começa a ler a pergunta, dá um susto, né? A duração do sofrimento do espírito pode ser eterna? Sem dúvida. Então pode sofrer eternamente, mas a gente não já tinha visto em perguntas anteriores, lá no céu e inferno, que essa doutrina das penas eternas, do queimar no mármore do inferno para sempre, isso não existe, não é assim que as coisas acontecem? Mas aí tem uma vírgula: sem dúvida, se ele fosse eternamente mal. Ou seja, se permanecesse sempre daquela forma, eternamente, sofreria eternamente. Mas não é assim que acontece. Por quê? Ele
há de se arrepender em algum momento, né? Então, voltando para a pergunta, para a resposta como está sendo dada aqui pelos espíritos, sem dúvida, se ele fosse eternamente mal, ou seja, se jamais tivesse de se arrepender nem se melhorar. Então, sofreria eternamente, se fosse assim. Mas Deus não criou seres eternamente voltados ao mal. O Criador não deu aos espíritos, não faz parte do espírito essa capacidade de ser eternamente mal, de não poder se modificar. Isso não faz parte da nossa constituição enquanto espírito. Não há possibilidade de não haver progresso, evolução, modificar-se. Criou-os apenas simples e ignorantes. E todos devem progredir num tempo mais longo ou menos longo, de acordo com a própria vontade. Essa pode ser mais ou menos retardada, assim como há crianças mais ou menos precoces. Mas, cedo ou tarde, ela se manifesta por uma irresistível necessidade que o espírito sente de sair da sua inferioridade e ser feliz. A lei que rege a duração das penas é, portanto, eminentemente sábia e benevolente, pois subordina essa duração aos esforços do espírito, jamais lhe tirando o livre-arbítrio. Se dele faz mau uso, sofrerá as consequências disso. E São Luís, novamente, é quem assina essas duas respostas. Ou seja, os espíritos respondem: não tem como o sofrimento ser eterno, porque o sofrimento é causado pelo próprio ser. É o próprio espírito, em seu movimento de não querer se modificar, ou não transformar aquilo que em si precisa ser transformado, é que determina a duração do sofrimento. Mas como não é dado ao espírito não evoluir, não crescer, pois isso faz parte da nossa constituição enquanto espírito, vai chegar o momento em que esse impulso vai acontecer. Agora, como São Luís já tinha respondido na pergunta do início do item, tudo na vida, tudo na criação é regido pelas leis e o livre-arbítrio não lhe é tirado. Então, é respeitado aquele tempo do espírito. Tem crianças que ele diz que avançam mais rapidamente, que são mais espertas, aprendem mais rápidas, outras aprendem de uma forma mais lenta, de um outro ritmo, mas todas aprendem. Assim é o espírito. Então não nos é dado sofrer eternamente, porque sofrer eternamente significa que nós nunca vamos mudar, porque o sofrimento e a duração dele está vinculada à mudança. A forma como nós atuamos enquanto espíritos, e que se essa forma for equivocada, ou que leve sofrimento para nós e para o outro, nós temos que aprender a modificar isso. E então está no nosso DNA de espírito, nós não temos como fugir disso. Então vamos voltar aqui, que Deus não criou seres que vão ser eternamente, como a gente costuma ouvir muito, né, na doutrina,
recalcitrantes, ou seja, que persistem nos seus equívocos e não querem modificar isso. Vai chegar o momento que esse impulso, que a gente vai cansar e dizer assim, chega, já deu, eu não quero mais viver esse sofrimento. E a partir daí, o Espírito está apto, está pronto a um novo caminho. A começar de novo, a refazer, a transformar, a construir. E aí, cessa esse sofrimento, porque o que causava, na verdade, não era uma pena imposta, mas era o comportamento e a escolha do próprio ser. Então, de novo, São Luís, como nós vimos na semana anterior, que está lá, que é um dos espíritos que assinam lá, né, que se identificam nos prolegômenos lá, naquela introdução. E é ele também que nos dá essa resposta, né? Ele que está trazendo para nós esse esclarecimento. Então, o tempo para a gente parar de sofrer, ou para a gente transformar as dificuldades que a gente está vivenciando, está nas nossas mãos. Ok? Nós vamos ficar por aqui hoje. Semana que vem, se nós ainda estivermos, né? Porque a nossa casa ainda está com as atividades suspensas. Nós estamos fazendo as atividades de grupos de estudo de forma online, através de gravações, e até que a gente possa estar juntos na nossa casa, na nossa instituição, Escola Espírita Francisco Xavier, até podermos estar com segurança juntos de novo, nós permaneceremos ainda com esse modelo. Então vamos ficar por aqui. De novo, muita saudade de estar com vocês, de abraçar, né? Então um beijo para Nilda, para Gilmara, para Juliana, para Miriam, Lenildes, Lúcia, Lucinha, Maria, Railda, Leila, Néa e as novas integrantes que estão chegando. Sejam muito bem-vindas. Antônia, Dinalva, Meire, né, que faz parte agora desse nosso grupo, dessa nossa família Chico, Escola Espírita Francisco Xavier, e do nosso grupo de estudo das obras básicas. Sejam muito bem-vindas. Vamos orar? Querido e amado Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão, que possamos, Senhor, utilizá-los nesse nosso aprendizado atual, para que possamos transformar em nós aquilo que precisa ser transformado. Que possamos sempre acolher em nossos corações a tua amorosa presença, a nos impulsionar a permanecermos nessa busca de sermos melhores hoje do que fomos ontem, para que amanhã possamos empreender o esforço de nos tornarmos melhores do que nos encontramos agora. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijo no coração de todos, até a semana que vem.